O Lula deu um verdadeiro show nos BRICS, se portando como um líder global, talvez como a maior liderança da esquerda no mundo todo, o que deixa os bolsonaristas fulos de inveja. Mas o Lula também deu uma sorte. Como que o Lula tem sorte? Porque o acidente que ele sofreu foi um acidente grave. Só que esse acidente evitou que o Lula tivesse uma saia justa na reunião dos BRICS com o Nicolás Maduro, porque o Brasil, de modo acertado, vetou a entrada da Venezuela no grupo ali de associados. E aí o Maduro foi lá para fazer pressão e como o Lula caiu no banheiro, não pôde se encontrar com o Maduro escapando dessa saia justa. Vai ter sorte assim lá em Garanhuns, Lula, que é a cidade do presidente. O Lula atuou bem no caso da Venezuela, não provocou uma crise diplomática, a Venezuela não comprovou a vitória do Maduro e agora sofre as suas sanções diplomáticas. Sem aquele auê, sem a pirotecnia que os bolsonaristas queriam que o Lula fizesse, alguns comentaristas políticos também, o Lula só na maciota deu o recado ao Maduro e também vetou a entrada da Nicarágua. Os bolsonaristas estão espumando de inveja. E o tombo ainda possibilitou o Lula não comparecer na reta final da campanha do Boulos, não se associando assim a uma potencial derrota. Coloque nos comentários, os bolsonaristas estão com inveja? O que você achou dessa postura do Lula de vetar a Venezuela de entrar no bloco dos BRICS? Quero saber a sua opinião, deixa o like se você gostou dessa posição de Lula, hype o conteúdo, se inscreva no canal e domingo live às 5 da tarde aqui no canal. O Lula, como todo mundo viu, sofreu um acidente e foi um acidente grave, porque ele bateu a cabeça. O Bolsonaro em 2019 também escorregou no banheiro do Palácio do Alvorada, só que o caso do Bolsonaro foi ainda pior. Primeiro que o Bolsonaro não tem nada na cabeça, não, mas picardias à parte, o caso do Bolsonaro foi sério, porque ele perdeu a memória. O Bolsonaro ele teve uma perda de memória, o Lula não. O Lula ele estava cortando as unhas do pé e acabou escorregando no banquinho e ele acabou batendo a cabeça. Houve um corte, 5 pontos foram necessários e as agendas presidenciais acabaram sendo suspensas, como no caso a viagem para a Rússia. Só que apesar de ter sido algo grave, os médicos presidenciais já liberaram o Lula para que ele pudesse voltar às atividades, mas sem viajar, porque há uma pancada na cabeça e a viagem por conta da pressão atmosférica, mais curto do que certo, poderia prejudicar ou poderia agravar o caso do Lula. Para o desespero dos bolsonaristas, Lula já viajou ou já retomou as atividades. E o Lula, ele conseguiu participar dos BRICS por videoconferência, ele não precisou viajar até Kazan, na Rússia, para fazer a sua participação nos BRICS. E ele deu um show com um bom discurso falando a respeito do Oriente Médio, mas o melhor do Lula foi ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS. Porque os BRICS, eles são, um bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. E existe um grupo associado aos BRICS, um grupo de países. Aí você vai ter a Bolívia, Cuba, que estão postulando entrar, o Egito, o Irã e outros países também. A Venezuela queria entrar no grupo, só que o Brasil negou ou vetou a entrada da Venezuela nesse grupo de associados. Havia essa especulação que o Brasil poderia vetar e de fato o Brasil vetou, como também vetou a Nicarágua do Ortega. O que o Lula quer que entre mesmo nos BRICS é Cuba e também Bolívia, são esses dois países. Havia expectativa que a Rússia poderia pressionar a entrada da Venezuela, porque Rússia e China tinham dado o aval para a entrada da Venezuela nesse grupo associado, mas Lula vetou e o veto avançou e Venezuela não entrou. O Maduro, ele foi até Kazan, ele foi até a Rússia para tentar dar uma pressionada. Tanto o Maduro quanto o tio Putin, eles estão pressionados. E esse evento seria uma forma de driblar o isolamento internacional. Não havia previsão inicial que o Maduro fosse até Kazan, mas vendo que a Venezuela poderia não integrar os BRICS, ele foi. Pegou todo mundo de surpresa, desceu, tirou foto com o Putin e ele tinha como objetivo causar um aumento de pressão, principalmente no Brasil, para a Venezuela entrar nos BRICS, o que não aconteceu porque o Lula ele acabou caindo. E essa queda do Lula evitou um constrangimento imenso para o Lula. Vai ter sorte, assim como eu falei, lá em Garanhuns, Lula. É muita sorte que o Lula tem. Até quando algo
parece que vai dar errado pro Lula, no fim das contas dá certo. Porque imagina a situação. Imaginem a situação. O Lula chega na Rússia, ou chega à Rússia, tá tendo a reunião, e depois de um dia aparece o Maduro lá, pra se encontrar com o Lula, cobrando uma posição. Poxa, esse é um desconforto imenso. O Brasil adotou uma postura correta, porque falou, olha, eu só vou reconhecer a vitória do Maduro se o Maduro apresentar as atas. Se ele não apresentar, nós não vamos reconhecer. E tem bolsonarista, né, falando, ah não, era só um jogo de cena do Lula. Um jogo de cena nada, se confirmou. Se confirmou, o Brasil vetou a entrada da Venezuela. Sem ata não há governo legítimo, se não há governo legítimo nós não podemos aceitar. Teve até pessoa presente, integrante do governo venezuelano, falando que o Lula era um agente da CIA. Uma palhaçada imensa, uma palhaçada imensa. E essa posição do Lula cala muita gente, muita gente. Cala bolsonarista, ah, mas o Lula fica junto com ditaduras, fica junto com Ortega, fica junto com Maduro. Cadê? Cadê? Não teve. Josias de Souza, tem aquele outro cara da Veja, também criticaram Lula, queriam uma posição mais enérgica, enfática. A posição veio. O Lula precisa atuar justamente dessa forma, para se colocar como alguém que tem condição de mediar o conflito venezuelano. Caso contrário, vai ser um fluxo migratório imenso para o Brasil e um problema, por óbvio. Fora que o Brasil tem investimentos feitos na Venezuela, nós emprestamos dinheiro para eles, via BNDES. Eles podem simplesmente não pagar. Então o Lula, na maciota, sem alarde, reagiu de modo diplomático, na diplomacia. Olha, Maduro, nós não vamos impor sanções a vocês. Não vamos. Diretamente não. Mas o seu governo não é um governo reconhecido. Portanto, pelo fato de não ser um governo reconhecido, nós não podemos aprovar a sua entrada nos BRICS. Pronto. Correto, irretocável, um show de diplomacia do Lula. E esse acidente também pode acabar tirando uma saia justa do Lula de ter que vir a São Paulo, ou ir a São Paulo, para fazer a campanha pro Boulos. Né? Porque há uma previsão de agenda do Lula com Boulos no final de semana, né? 1 ou 2 dias antes da votação no segundo turno, mas como o Lula não pode pegar avião, pelo menos essa não é a recomendação médica, ele vai ter que ficar em Brasília. Em Brasília ele não tem que vir a São Paulo, não tem que participar de atos de campanha do Boulos, porque a vitória do Boulos é muito difícil. Boulos está numa situação de com uma rejeição muito alta, ele está praticamente inelegível com aquela rejeição. Os fatos que apareceram, como no caso o apagão e outras coisas mais, não mudaram a história da campanha. Então mesmo que a campanha municipal não seja algo assim definitivo para a campanha presidencial, ser associado ou estar mais atrelado a uma derrota nunca é legal do ponto de vista político. Então o Lula também deu essa sorte porque o acidente poupou a vinda dele para a campanha do Boulos.